Vamos abrir lá, Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9 até o versículo 11. O texto está exposto aqui e diz assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que está citado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram esse milagre. Agora, é interessante que quando você lê os evangelhos, você percebe que Mateus, Marcos e Lucas, eles são similares, são muito parecidos. São chamados evangelhos sinóticos, pelo fato de serem parecidos, semelhantes. Sinóticos vem de semelhantes. E o evangelho de João, ele é diferente na sua estrutura. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles citam vários milagres. Eles citam passagens de Jesus indo para Galiléia e Judeia, mais ou menos a mesma conotação. Só que João, ele usa uma estrutura diferente, onde ele narra somente 7 milagres. Então, desses 7 milagres, ele coloca sempre depois algo de Jesus referente ao milagre, para ele, o próprio Jesus, se revelar, mostrar quem ele é. Vamos dar um exemplo. Narra o milagre do cego que foi curado, o cego de nascença. Logo depois Jesus diz: Eu sou a luz do mundo, mostrando que eu vim dar vista para vocês, eu vim dar visão espiritual para vocês. Então Jesus usa o milagre, por isso que João usa o termo sinais, ele não usa o termo milagre. Sinais, ou seja, é um sinal de que Deus quer, através de algo que aconteceu, me ensinar uma verdade espiritual. Jesus ressuscita Lázaro, outro milagre de João, e logo depois ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. E quanto ao milagre da multiplicação dos pães, ele usou a mesma colocação. Ele fez o milagre, e depois que ele multiplicou os pães, ele diz, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aí ele fez uma pregação. Este é o pão que desceu do céu. Falando sobre ele. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, lá na Galileia. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram, não os 12, outros seguidores: Dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? E o versículo 66 diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa firme? Você se considera uma pessoa que sabe o que é da vida? Você se considera uma pessoa perseverante? Aquela que luta e não desiste? Eu acho muito interessante, quando nós temos a expressão sonho, que vem a ideia de propósito, de projeto. Ouse, não somente sonhe, mas faça por onde, mas persevere. Se eu tiver um sonho, eu tenho que agir, ousar para conquistá-lo. Mas se eu não perseverar, não adianta nada. A perseverança é fundamental. Sonhar sem agir é só um sonho. Mas para agir eu tenho que perseverar. Para chegar a algum lugar eu preciso perseverar. Alguém disse certa vez com muita assertividade
que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá no cemitério estão enterrados muitos sonhos que nunca se realizaram. Lá estão grandes empresas, famílias abençoadas, igrejas abençoadas, mas não saíram dos sonhos, foram enterrados. E o grande problema é a falta de perseverança, por não colocar em prática, não realizarem, mas muitos não tiveram aquilo que sonharam, porque não perseveraram. Não tiveram uma família abençoada, porque não perseveraram. Vida financeira não foi abençoada, porque não perseveraram. A saúde, a vida espiritual. Muitos desistem das suas famílias. Muitos desistem da sua profissão, das suas finanças. Muitos desistem da sua própria saúde, de se cuidarem, e muitos desistem de Deus. Muitos deixam a igreja, muitos abandonam a fé, não perseveram, muitos desanimam. É interessante que em toda a Bíblia nós vamos ter uma ideia, propósito firme. Propósito firme. O que seria propósito firme? Eu tenho um propósito, mas eu vou ficar firme nesse propósito. Eu não vou largar, eu não vou desanimar. Eu acho lindo esse texto que fala sobre isto, de Isaías 26. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Tu guardarás em perfeita paz. Guardar a mente, a coisa mais gostosa do mundo é quando sua mente está em paz. A coisa mais gostosa do mundo é quando seus sentimentos estão em paz, as tuas emoções estão em paz. E a Bíblia diz que Deus vai guardar em paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, quem sabe o que quer, aquele que persevera. Estou firme nisso, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Sabe aquela sensação de que eu estou fazendo a coisa certa no momento certo? Isso é paz. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Isso é paz. Precisamos entender isto. A semana passada nós falamos aqui no culto sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Falamos sobre possibilidades. As pessoas que estavam ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez 12 a 15 mil pessoas, eles viram o milagre. Eles viram. Eles presenciaram. Eles comeram do pão, comeram do peixe, glorificaram a Deus. Eles se alegraram, louvaram, adoraram. Mas o que você percebe logo depois? Daquela hora em diante, muitos destes que comeram do pão, comeram do peixe, muitos voltaram atrás, deixaram de seguir Jesus. Muitos deixaram, abandonaram, não perseveraram. O que faltou? Faltou firmeza de propósito. O que faltou para essas pessoas? Por que as pessoas não perseveram? Por que as pessoas não permanecem firmes naquilo que elas têm convicção que é o melhor para as suas vidas? Por quê? E perceba a seriedade disto. Quando Jesus diz no Evangelho que é na perseverança que vocês ganharão as suas almas. Vocês serão salvos, não é servindo a Deus um tempo. Vocês serão salvos se vocês servirem a Deus até o final. Propósito firme, até o fim. Não é para um tempo, mas é para sempre. Vocês ganharão as suas almas. Por que que os discípulos de Jesus os abandonou? Por quê? Por quê? Por que as pessoas hoje abandonam Cristo? A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você está firme naquilo que você tem feito? Você tem propósito firme? A tua vida é guardada em paz? Você está em paz sabendo que você está fazendo a coisa certa na hora certa? E ninguém vai te tirar do caminho? Você está resoluto de que você vai lutar pela tua família até o final? Pela tua saúde, pelo teu trabalho, pela tua vida, pelo teu Deus, pela tua fé?
até o final. Você tem convicção disto? Você se considera uma pessoa firme? Você se considera uma pessoa com um propósito firme? Você se considera uma pessoa perseverante? Tem umas coisas que nós precisamos muito da sabedoria de Deus, muito, porque tem algumas coisas que eu tenho que perseverar, e quando eu percebo não está dando certo, aí já entra a ideia da teimosia. Eu vou lutar por alguma coisa percebendo, isso aqui é para eu lutar, mas tem outras coisas que eu preciso pedir sabedoria para Deus, até que ponto eu tenho que lutar por isto, ou até que ponto eu tenho que deixar. Tem algumas coisas, mas tem outras que não tem como negociar, eu tenho que lutar. A minha fé, eu não tenho como negociar. A minha vida espiritual, eu não tenho como negociar. A minha saúde, a minha família, o meu trabalho. Então eu preciso entender isto. Eu quero meditar com você, olhando esse texto, sobre como que eu posso ter firmeza no propósito. Como que eu posso ser firme para ter essa paz e principalmente perseverar? Eu quero destacar a primeira coisa. Eu preciso, em primeiro lugar, para ter firmeza no propósito, decidir qual será o padrão que vai dirigir a minha vida. Decisão. Tudo começa com decisão. Tudo começa com a minha decisão. O que eu escolho que vai dirigir a minha vida? A pergunta que eu preciso fazer para mim: quem eu quero ser? Que pessoa eu quero ser? Que rumo eu quero que a minha vida tome? Eu preciso definir isto. Eu preciso estar bem consciente de que o que eu quero para mim e decidir. Muitos queriam estar perto de Jesus, mas poucos estavam dispostos e decididos a seguir por Ele, junto dEle. Poucos estavam, porque faltou decisão. Havia uma multidão volúvel, 12, 15 mil pessoas inconstantes, perdidas, iam e vinham, faltava uma decisão. E toda vez que a Bíblia fala sobre multidão, nós percebemos isso. As pessoas de uma forma geral são inconstantes, não têm perseverança, e muito menos não sabem o que querem da vida. Sabe por quê? Falta decisão. O que eu quero para a minha vida? Quando Jesus entrou em Jerusalém na sua última semana, as pessoas gritavam: Hosana, reina hoje, reina já, Jesus, filho de Davi. Alguns dias depois estavam dizendo: crucifica-o, fora com este, liberta-nos Barrabás. Alguns dias depois, as mesmas bocas que exaltaram Jesus diziam: crucificam-no. Eu quero que você perceba, de uma forma muito clara, o que aconteceu no texto, depois da multiplicação dos pães. Jesus fez o milagre, aí aconteceu aquele episódio do mar da Galileia, onde ele acalmou a tempestade, andou sobre as águas, e depois ele voltou. E quando ele voltou para aquele mesmo local, para a mesma região, logo depois da multiplicação dos pães, as pessoas vieram atrás dele. E olha só o que Cristo diz, no versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, os milagres, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Vocês precisam decidir, se é a minha vontade que vai prevalecer, ou é a de vocês. Se eu sou o Deus da vida de vocês, ou vocês mesmos são o Deus da vida de vocês. Aí ele começou a pregar. Diante disso ele começou a falar: eu sou o pão da vida. Diante disso ele começou a dizer aquilo que ele tinha que fazer, a pregação. Só que aconteceu uma coisa interessante: a pregação de Jesus não agradou aquelas pessoas. Não agradou, as pessoas não quiseram ouvir. Chegou um determinado momento, eles criticaram a pregação de Jesus. Dura esse discurso, quem poderá suportar? E eles chegaram para dizer: não queremos ficar, não queremos continuar.
Por quê? Porque Jesus apresentou uma coisa que eles não se agradaram. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus apresentou para eles um problema espiritual. Era isso que estava em pauta na pregação. Mas as pessoas ali não queriam saber sobre mudança de caráter, não queriam saber sobre submissão a Deus, não queriam saber sobre amar pessoas, não queriam saber sobre servir, não queriam saber sobre dividir o que tem, não queriam saber sobre arrependimento, mudança de vida, envolvimento com Cristo. Eles não queriam saber disto, e muitos o abandonaram por causa dessa palavra, como se eles dissessem: não é o que nós queremos para nós. Nós queremos sim algo para aqui e agora, o pão que nos satisfez. Nós queremos algo para o aqui e agora. Nós queremos não essa ideia de vida espiritual eterna. Queremos a solução dos nossos problemas financeiros agora. Queremos que o Senhor nos ajude a suprir as nossas necessidades imediatas. Queremos que o Senhor supra. Ou seja, aquelas pessoas o abandonaram porque elas não queriam ouvir o que elas precisavam. Elas simplesmente decidiram ouvir o que elas queriam. Só que a mensagem de Jesus contrapõe a isto. A mensagem de Jesus é muito clara: eu vim resgatar vocês do inferno, da morte espiritual. Por isso que eu preciso decidir o que eu quero. Eu não vou permanecer firme com Cristo se eu não entender a mensagem dele e aceitar essa mensagem. Jesus coloca de uma forma clara: eu vim para morrer por vocês, que o problema de vocês é muito mais sério do que o suprimento das necessidades imediatas. Vocês vão para o inferno, e é eterno, e é definitivo. O meu reino não é deste mundo. Então eu quero que vocês olhem para mim e vejam a minha maneira de viver. É totalmente diferente da maneira que as pessoas vivem. Olhem para mim e foquem. Percebam, eu sou humilde. É o que Jesus queria mostrar para eles. Eu não sou orgulhoso, não tenho ganância, eu não sou materialista. Eu quero que vocês olhem para mim, ouçam o que eu estou dizendo, porque o problema de vocês é espiritual, e eu sou a solução. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que vem suprir a necessidade de vocês. Eu vim para saciar a fome de vocês. Pegamos o Evangelho. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem dará em troca da sua alma? O que adianta? A mensagem de Jesus é justamente esta. Mas por que as pessoas não perseveram? Porque não querem essa mensagem. Estão em busca de outras coisas. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: queira ganhar dinheiro, mas não deixe o dinheiro te ganhar. Queira ter o dinheiro, mas não deixe o dinheiro te ter. Toma cuidado. Não use Deus para conseguir bens materiais. Não use Deus para conseguir aquilo que você pensa é o que eu quero. Adore Deus, não adore o dinheiro. Não adore. O dinheiro hoje é muito mais do que um papel moeda. O dinheiro hoje é um Deus na vida das pessoas. E é por isso que eu preciso decidir qual que é o padrão que vai definir e dirigir a minha vida. Esta é a pergunta que não quer calar. Qual que é o padrão que vai dirigir a minha vida, o que está dirigindo a minha vida? É o padrão de Deus? Eu sou o pão da vida? Ou é o meu próprio padrão? Eu vou querer o pão aqui e agora, já. Eu não vou perseverar nunca se eu não decidir isto, se eu não resolver isto. E o que é mais triste, as pessoas estão procurando isto, e tem muitas igrejas e muitos pastores que estão oferecendo isso. O evangelho da prosperidade,
onde a igreja está descaracterizada como instituição religiosa ou como família, muito menos família, mas hoje igreja está mais para empresa. Pastores, ao invés de se tornarem homens de Deus, servos de Deus para servir as pessoas, estão muito mais parecidos com empresários, onde tem carros luxuosos, moram em mansões, muitos têm jatos de 30, 40, 50 milhões de dólares. O púlpito, que é o local onde se prega a palavra, virou um balcão de negócio, onde se apresenta um produto. O evangelho passou um produto, um bem de consumo. E sabe qual que é a moeda de troca? O dízimo. Dá o teu dízimo, é o que se prega só. É o que se prega hoje, só isto. Você assiste a TV, é só isto. Ninguém fala sobre mudança de caráter, ninguém fala sobre arrependimento, ninguém fala sobre amor ao próprio, ninguém fala sobre nada do que diz na Bíblia. Mas as pessoas estão procurando isto, muitos querem isto. Naquela época eu já tinha isto. Eu não vou permanecer numa igreja se eu não decidir o que eu quero para a minha vida. Se eu justamente quero o aqui e agora, aqui não é meu lugar, porque o evangelho do Senhor Jesus mostra que o que eu tenho hoje é o resultado do amor dele em suprir as minhas necessidades, mas não os meus desejos. Então eu preciso entender isto, que evangelho é arrependimento, é mudança de caráter, é humildade, amor ao próximo. Este é o evangelho de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Este é o evangelho de Jesus, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde está o seu coração? Lá no trabalho, lá na conta bancária? Onde está o seu coração? Se eu não decidir isto, eu não vou perseverar, porque eu preciso entender uma coisa: quando o homem está no centro, quando o homem é o centro da sua própria vida, sempre vamos questionar Deus: por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que a coisa não acontece? Por que esse aperto financeiro? Por que isso? Por que aquilo outro? E o que é pior, quando o homem está no centro, sempre ele vai se decepcionar, porque às vezes Deus não responde na hora nossa, e nem do jeito nosso, e os planos dele são muito superiores aos nossos. E aí vem os questionamentos: por que Deus deixou isso acontecer? Por que ele não age na minha vida financeira? Por que esse aperto financeiro? Por quê? Muitos abandonaram Jesus por causa disso. Porque quando eu me coloco no centro da minha vida, eu começo a questionar. Por isso que eu preciso decidir quem é o centro da minha vida: eu ou Deus? Quem é o Senhor da minha vida? É isso que eu preciso decidir. Qual que é o padrão que vai reger minha vida? Ou eu adoro a Deus e me submeto a Ele, ou eu o uso para conquistar tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que decidir isto. A coisa não vai acontecer enquanto eu não resolver o que eu quero para mim. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. E eu vou fazer uma pergunta intrigante para você. Intrigante. O que precisa acontecer para você abandoná-lo? Porque tem gente que fala isso: se acontecer isso, nunca mais eu vou na igreja. O que precisa acontecer para que você deixe a tua fé? Sabe por que essa pergunta é intrigante? Porque muitos aqui já estão pensando, muitos estão desanimados, muitos não perseveraram, muitos estão pensando seriamente em abandonar a fé. Será que tem algo? É muito importante eu definir isto. Se eu quiser colocar Deus no centro da minha vida, eu tenho que resolver, mas por
Contrapartida, se eu quiser colocar o eu, também eu tenho que resolver. Decisão. Olha lá, Deus, mas eu posso tirar 2 letrinhas ali e coloco o maior concorrente de Deus na minha vida, que sou eu mesmo, eu próprio. Eu preciso decidir. E se nós começarmos a olhar na Bíblia, toda a Bíblia nos incentiva a isto. Olha só Deuteronômio, vejam que hoje, Deus falando para Israel, hoje, eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, e eu ponho diante de vocês morte e destruição, 2 caminhos. Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, a escolha é de vocês. Se eu fosse vocês, escolheria a vida. Escolham a vida, porque vocês e os seus filhos vão viver de fato, mas a escolha é de vocês. Eu coloco diante de vocês aquilo que vocês precisam, mas a escolha é de vocês. Olha só uma coisa interessante que aconteceu no Monte Carmelo, quando Israel estava com o pé em 2 canoas, não sabia se adorava a Deus ou a Baal. Aí Elias chega diante de Acabe e faz um desafio. E sabe qual que é o desafio que ele propõe para o povo? A questão lá do fogo que caiu sobre o holocausto. Qual que foi a ideia ali? A ideia foi justamente esta. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Até quando? Se Deus é Deus, ou o Senhor é Deus, digam-no, e sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não respondeu nada, ou seja, eu preciso ter um propósito firme, eu preciso resolver o que eu quero da minha vida, eu não posso ficar oscilando de um lado para o outro. E uma coisa eu digo para você, uma vez que eu opto por Deus, o meu propósito firme é tudo ou nada, não há meio termo, não há, eu preciso entender isto. Ou eu me dou por completo, ou eu não me dou. Não existe algo parcial. Se Deus de fato é o meu Deus, eu tenho que viver isso na minha totalidade, na minha intensidade. Nada de mais ou menos. É por isso que muitos não perseveram, porque não sabem o que querem. Não decidiram o que querem para a vida. E ficam aí, decepcionados com Deus, ficam aí pulando de igreja em igreja, porque não decidiram o que querem. Então a pergunta que eu preciso responder para mim mesmo: qual é o padrão que vai dirigir a minha vida? Aquilo que Deus diz ou aquilo que eu penso? Uma outra coisa que eu preciso entender, para eu ter firmeza no propósito, é alimentar sempre o ânimo. Uma vez que eu defini o padrão que vai dirigir a minha vida, agora eu preciso alimentar sempre com motivação o meu coração. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu tenho um motivo para perseverar, isso é uma motivação. Motivo, ação. Ação envolve ação, fazer. Motivação. Qual que é a minha motivação? A vida eterna. Qual que é a minha motivação? Os tesouros nos céus. Qual que é a minha motivação? Qual que é o motivo? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu preciso ter essa motivação. Agora, para eu manter-me motivado, eu tenho que estar sempre animado. E uma coisa eu digo para você: muitos desanimam e abandonam Deus. Muitos. Uma das armas mais poderosas do diabo contra a tua vida é uma coisa chamada desânimo. E tem 2 armas letais: a incredulidade e o desânimo. E uma é consequência da outra, porque quando ele consegue te deixar incrédulo com questionamentos a respeito de Deus, você fica desanimado em segui-lo. E quando você fica desanimado, você perde o agente que te ativa, você perde a motivação. Quando nós ouvimos Jesus colocando aquela palavra, ao ouvirem isso, muitos disseram: dura essa palavra, quem pode ouvir? Quem consegue ouvir? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, ou seja, desanimaram, acabou a motivação. Eu não vou mais segui-lo, eu não quero mais, não tenho mais motivação. E é o que nos ativa. O que te movimenta para trabalhar?
Tua família, teus filhos, teu futuro, tua aposentadoria? O que te motiva? Você tem que ter uma motivação para sair da cama todo dia. Você tem que ter uma motivação para te manter vivo e operante. E o que é depressão? Depressão é quando acaba a motivação. E tem muitas pessoas que estão com depressão espiritual, desanimadas, numa letargia espiritual. E o desânimo começa quando eu começo a dar lado para essas coisas, como aqueles homens. Eu não concordo com isto, eu não aceito isso. Você começa a se tornar crítico. E o que é pior? Quando eu começo a passar o meu desânimo para as outras pessoas. Nós somos seres influenciáveis e influenciadores, todos nós. Uns se influenciam mais e outros influenciam mais, mas todos nós. Então quando você está animado, você passa esse ânimo, mas quando você está desanimado, você passa também. Quando você lança uma palavra contrária a respeito de Deus, de igreja, de pastor, você afeta com desânimo o outro, e essas pessoas também te afetam. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado. Então eu preciso entender isto, que para eu ter perseverança, propósito firme, eu tenho que me manter motivado o tempo todo. Existe na Bíblia uma expressão chamada ânimo dobre, lá em Tiago, olha só o que fala, quando Tiago diz: peça com fé, falando sobre sabedoria, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aquele que duvida é como aquele que é levado por um lado para o outro, agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá de alguma coisa de Deus. É alguém que tem a mente dividida. Mente dividida é aquele que é instável em tudo que faz, não é perseverante em nada que faz. Na outra versão, ânimo dobre, mente dividida, ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, o que define a onda do mar? O tempo, é o vento que vem, ou seja, a pessoa é levada de acordo com as circunstâncias, a pessoa é levada de acordo com o que os outros fazem para ela. Você fica feliz se as coisas estão bem, você fica bem se os outros te tratam bem, mas só tem um problema na vida, você é agitado para lá e para cá, inconstante. Vai na igreja enquanto estão te tratando bem. Uma coisa que acontece, eu já não quero saber mais de igreja. Inconstante, ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Ora animado, ora desanimado, ora fervoroso, ora apático e frio, ora firme, ora inconstante, ou seja, crises, altos e baixos. Até quando você acha que vai conseguir servir Deus dessa forma? Até quando você acha que a tua profissão vai para frente, você sendo desse jeito? Até quando as coisas vão acontecer ou não, se você continuar assim? Então eu preciso entender isto. Não alcançará de Deus alguma coisa. Muitos desistem nos momentos das crises, e elas vêm, nós estamos num mundo onde as crises são inevitáveis, elas vêm, e uma coisa que eu preciso entender: o carro do incrédulo quebra igual o carro do crente. As pessoas que não servem a Deus ficam doentes, mas os cristãos também ficam. As pessoas que são deste mundo são passadas para trás, e muitos de nós também somos passados para trás, até com mais facilidade, porque a gente acaba confiando mais nas pessoas. O que isso quer dizer? Que se eu esperar a minha vida estar bem, para eu estar bem, eu nunca vou estar bem. Ânimo dobre. Pessoas que vêm para a igreja, eu encontrei a solução da minha vida, mas a solução da tua vida demorou 3, 4, 6 meses, 1 ano, e hoje você está apático, frio, insensível, longe de tudo que se refere a Deus. O que tem te motivado? O problema não são as pessoas, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a tua família, o problema não é o teu trabalho,
Eu sou o problema. Você, eu, nós. Mas é difícil nós entendermos isso. Sabe qual que era o problema daqueles discípulos? Jesus, o pastor. Então o problema não é o pastor, porque o próprio Jesus não agradou. Os discípulos disseram: não queremos ouvir, mas era o próprio Deus que estava pregando. Mas é muito complicado chegarmos nessa situação e nessa conclusão. Na nossa índole, isso é nosso, é inerente a nós. Nós sempre estamos procurando alguém para colocar a culpa das nossas dificuldades, para sentirmos menos pior. Isso aí desde o jardim do Éden, onde Adão que você fez foi a Eva que você fez foi a serpente, sempre. E hoje não é diferente. Eu começo a contar historinhas para mim, eu começo a colocar para mim algumas coisas que eu acabo acreditando, e eu começo a me enganar. Ao invés de eu falar: eu estou frio, eu estou apático, eu estou com um problema, eu vou acabar indo para o inferno se eu não mudar, mas o que eu faço? Não, é a igreja, não, é o pastor. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a tua família, o problema não é o teu trabalho. Eu preciso entender isto. Agora Deus tem nos dado algo tão tremendo, e como que nós pecamos por não vivermos bem, por falta de conhecer a palavra, por falta de conhecermos a Bíblia. E às vezes a gente até conhece, mas falta praticar isto. Lá em Oséias diz uma coisa interessante: o meu povo sofre, perece por falta de conhecimento. E uma das coisas que a Bíblia nos diz: olha, faça isto, que você vai ter grande chance de chegar no final bem inteiro, e chegar. Faça isto. A Bíblia nos coloca de uma forma muito clara que eu não posso caminhar sozinho. Isso está claro. Todas as pessoas que caminharam sozinhas na Bíblia se deram mal, e todas as pessoas que tinham um respaldo se deram bem. Isto é relacionamento. Cristianismo é comunidade, é família. Eu preciso entender isto. A coisa mais gostosa do mundo é quando eu tenho alguém que está caminhando na mesma direção e que me anima para eu continuar também. Nós estamos falando muito aqui na igreja nesse tempo, porque eu tenho certeza que isso é a visão bíblica para a igreja. Eu tenho a certeza que é a visão bíblica para a tua vida. Eu e você precisamos de amigos, eu e você precisamos de relacionamentos, e eu coloco para você: estavam sempre juntos, a igreja de Atos, que você tanto idealiza, falar: como que eu queria aquela igreja de Atos. A igreja de Atos é possível, a igreja dos milagres, a igreja do amor incondicional, a igreja do compromisso. Eles estavam juntos no templo, de casas em casas, ou de casa em casa. Então eu digo para você: grupo pequeno é a maneira como Deus quer te abençoar, para você não desanimar. É a maneira como Deus quer fazer com que você passe pelas crises do desânimo, e elas virão, é inevitável. É só você olhar para a sua vida. 3 meses e meio este ano que nós já estamos, quantas crises você já passou nesse ano? Já, não estou falando nem no ano passado, estou falando este ano. Nós temos fases difíceis, precisamos de gente do nosso lado. As pessoas queriam tanto uma família mais coesa. Eu aconselho tanta gente que fala: como que eu queria ter mais apoio na minha casa. As pessoas desejam isto, não somente ter apoio, mas como apoiar. Estamos juntos. Isto é família. Quantas fases difíceis você já passou na tua família? Percebe que isso só fez com que vocês ficassem mais unidos? As dificuldades vêm ou para arrebentar ou para fortalecer. E se você tem uma família ainda, é porque você está forte, por causa dessas fases. A minha família espiritual, que é a igreja, eu preciso também disto. Sabe por quê?
Na nossa vida temos circunstâncias difíceis, coisas externas. Temos coisas internas. Você sabia que muitas pessoas sofrem depressão, principalmente homens, por causa de testosterona baixa, hormônio? Sabia disso? Ou seja, a nossa química provoca dificuldades em nós. Às vezes não estamos bem, e você nem sabe por quê. Nós somos muito mais complexos do que nós podemos imaginar. Então nós temos os fatores externos, que são as dificuldades da vida, nós temos os fatores internos, e uma coisa que eu vou alertar você, olha para mim, e presta muita atenção nisso. Você tem um inimigo da tua alma, Satanás, que te odeia, 24 horas por dia ele quer te destruir. Batalha espiritual. Sabe por que você desanima tanto? Porque ele diz para você, não vai na igreja não adianta nada, e você ouve, mas você não percebe que é ele, porque esse pensamento, ele não joga na terceira pessoa, não vá, mas ele coloca na primeira pessoa, como se fosse você estivesse pensando, mas não é você. Você diz, eu não vou, não está adiantando nada, porque você chega a uma conclusão que esse pensamento é teu, mas não é. Existe uma batalha espiritual, existe Satanás, existe o diabo. Então muitos abandonam nessa hora, tem até firmeza de propósito, é isso que eu quero, mas não conseguem vencer as fases difíceis da vida, porque estão sozinhos, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para pedir ajuda, não tem ninguém para desabafar, não é esperar uma palavra mágica não, mas é simplesmente uma empatia. Eu acho lindo o texto de Eclesiastes. Grupos pequenos é isto, é isso aqui, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se cair, ou se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem com quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas se dois conseguem defender-se, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Na vida, preste atenção nisso, na vida, se um cair, um amigo pode levantar-se. Na vida, às vezes eu caio e preciso que alguém me levante. Às vezes é um amigo que cai e eu preciso ajudá-lo, porque eu estou em pé. Isso é cumplicidade. Ora eu preciso de ajuda, ora eu preciso ser ajudado. Isso é cumplicidade, isso se chama comunidade. Não é isso que acontece na tua família, não é isso que acontece na tua casa. Tem dia que você precisa dar apoio para tua esposa, para o teu marido, para o teu pai, e tem dia que você precisa desse apoio, não é isso que acontece lá. Versículo 11, se dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. As pessoas iam para as guerras, e às vezes eram guerras que aconteciam no inverno, tinham que dormir no relento, então todos o exército mantinha-se aquecido juntos. Queridos, eu vou colocar uma coisa para você de todo o meu coração, nas guerras e batalhas que às vezes a gente tem, isto esfria a nossa fé. Tem pessoas aqui que estão frias, e sabe o que vai fazer com que você fique cada dia mais frio? Se você permanecer sozinho, é o que está dizendo aqui. Se eu tiver alguém para me aquecer, para me ajudar na minha frieza espiritual, eu vou suportar. O outro versículo, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se, ou seja, eu preciso de amigos, você precisa de amigos, você precisa de alguém que se importe com você de verdade, que te ajude nas crises do desânimo, você precisa de alguém que te ame. Você não pode pensar que igreja é simplesmente uma reunião semanal, num grupo de 450 pessoas, uma vez por semana e só. Isso não desenvolve caráter. Grupo pequeno não é para estudar a Bíblia, grupo pequeno é para pegar a Bíblia e colocar na minha vida através de relacionamentos significativos, onde eu tenho gente comigo.
eu preciso de amigos, de irmãos. É lógico que eu preciso orar na minha casa sozinho, é lógico que eu preciso ler a Bíblia sozinho, mas isto não resolve, só isso não resolve. Eu preciso de gente. Por isso que Deus diz que a igreja é o corpo, somos membros. Um membro sozinho não é nada se ele não estiver junto com o corpo. Eu sou de Deus. Deus colocou você numa família. E sabe o que Deus faz com você lá na tua casa? Ele forja o teu caráter todo dia. Porque lá você precisa amar incondicionalmente, você precisa tolerar, você precisa ter paciência, você precisa ter amor, você precisa ter equilíbrio. Todos os dias você é forjado no teu caráter, lá na tua casa, num grupo pequeno. É a maneira como Deus forja o nosso caráter, na família espiritual. É a única maneira de forjar o nosso caráter. Eu quero fazer um apelo para você. Tenha um grupo pequeno. Uma vez por semana aqui no templo, mas uma vez por semana nas casas. Isso vai te motivar. Isso vai te animar. Isso vai te suprir. Isso vai te aquecer. Ah, eu não tenho tempo, então escolha as tuas prioridades. É a tua vida eterna que está em risco. É a tua vida eterna que está em jogo. Deus de fato é ou não é prioridade na tua vida? Então mostre isto. Viva isto. Eu preciso disto. Ou, como é que você está? Ah, estou indo. Como é que você está? Ah, luta, né? Logo 2018 acaba e você não viveu nada. A vida passa rápido demais. Quando você vai se movimentar e se mexer? Firmeza de propósito. Se eu decido qual é o padrão, se eu alimento o ânimo, eu vou viver com convicção. Aqui nós vamos entrar numa coisa chamada estilo de vida. É interessante que quando Jesus ouviu os discípulos, aqueles outros, não queremos mais, ele se vira para os 12. E sabe o que ele diz para os 12? Agora, os apóstolos: vocês também não querem ir? Vocês querem ir? Simão Pedro tomou a resposta e disse: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É interessante a pergunta de Jesus: e vocês? A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Eu não vou obrigá-los a ficar, não. Ah, eu vou sair da igreja. É uma pena, mas a escolha é de vocês. Ah, não vou mais naquele. A escolha é tua. É uma pena, mas a escolha é tua. Eu preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. É o que Jesus colocou, não vou insistir não. É escolha. Vocês optam. Eu não quero. Como Deus diz lá em Deuteronômio: escolham a vida, é o melhor, mas a escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Eu preciso de Deus. Ah, vou mudar de igreja. É uma pena, porque você nunca vai se aprofundar. Tem pessoas que passam alguns anos e mudam de igreja. Nunca se aprofundam em nada. Mudar de igreja não resolve nada. Sair de um ministério para o outro, buscar coisas novas. Tem pessoas que trocam de família também, largam da mulher, largam do filho, vão arrumar outra, cansei desta. Tem pessoas que fazem isso com a igreja. Falta convicção. É a minha família, é a minha igreja. Agora Pedro, um iletrado, um homem que não tinha estudos, um pescador, ele descobriu o sentido da vida. Ele descobriu que muitos filósofos gregos antigos
Na atualidade, pessoas inteligentíssimas não sabem qual que é o real propósito da vida, mas um homem simples, porque ele escolheu um padrão. Eu quero ouvir esse Deus, eu me submeto a esse Deus. Manteve-se animado automaticamente, ele teve convicção. Ele não passou por um momento de convicção, mas uma vida de convicção. Isto é estilo de vida. Pedro disse: Senhor, para que iremos? Kyrios, no grego, meu dono. Ele usou a palavra Kyrios. Dono é a mesma raiz, a mesma palavra daquele homem que tinha um escravo que era de sua propriedade. O escravo não era uma pessoa livre, mas ele pertencia a um dono. Ele podia ser vendido como mercadoria, porque era um dono, tinha um dono. Então Pedro olhou para Jesus e disse: Kyrios, eu sou teu doulos, que é escravo. Ele descobriu o sentido da vida. Eu não tenho vontade própria, a minha vontade é a tua vontade. O teu amor me cativou, o teu amor me conquistou, o teu jeito de ser me conquistou. Eu sou teu escravo, o Senhor é meu dono. E tem outra: Senhor, para quem nós vamos? Para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna, não há para onde ir, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, não há outra opção. Não há. Não posso chegar até Deus sem Cristo. Agora, uma coisa que eu preciso entender: eu não posso me aproximar de Deus sem a igreja, longe do teu povo. Não há como. Eu preciso resolver isso comigo mesmo. Porque essa história, você cristão em casa, Deus conhece o meu coração, você que está se enganando, porque os momentos que você tem mais apreço por Deus, são os momentos que você mais se envolve com a igreja, os momentos que você tem mais afinidade com o teu Deus, são os momentos que justamente você se envolve mais com o trabalho de Deus. Agora pensa comigo, quando você se afasta de Deus, você se afasta da igreja. Hoje eu não vou. Se você acha que isso está bem espiritualmente, para de se enganar, para de contar historinhas para você, e coloque a situação do jeito que é. Eu estou mal, ao invés de ficar se enganando. Quando eu estou bem, eu me envolvo. Quando eu não estou bem, eu fico lá em casa assistindo futebol, Faustão, sei lá o que. Eu não preciso ir na igreja para me consagrar. Conversa fiada, mentira. Acorda para a vida. E as pessoas que não vão na igreja e criticam a igreja: eu vou servir a Deus na minha casa. É como se ele dissesse: eu te amo, pai, mas não tolero a tua família, os teus filhos. Ou você acha que só você é um filho exemplar e os outros que estão juntos aqui, ninguém serve? Como é insanidade. Eu preciso entender isto. Jesus morreu pela igreja, isso está patente em toda a Bíblia. Jesus vem buscar a igreja, e quando ele voltar, a igreja vai. E quem vai? A igreja. Agora eu vou ser o quê? Um cristão alheio, longe da igreja? Então eu preciso entender isto. É o que Pedro diz: para que iremos? Eu não posso deixar o teu povo, eu não posso deixar a tua família, eu tenho que resolver os problemas comigo mesmo, mas eu quero viver com convicção. Aí ele termina com uma expressão fantástica: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O grego que foi escrito o Novo Testamento, ele usa aqui o presente contínuo. Nós temos crido, e cada dia cremos mais. Nós temos sabido, sabemos, e cada dia sabemos mais. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Eu não estou com uma crise de convicção, mas é um estilo de vida, porque cada dia que eu te conheço, eu te amo mais.
Cada dia que eu creio mais. É dinâmico. A vida cristã não é estática. A convicção que eu tenho é porque eu te conheço. Então, se eu quero permanecer firme, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que vir mais à igreja, eu tenho que me envolver mais. Disso depende a salvação da tua alma. Não brigue com coisa séria. Tenha uma comunhão íntima com esse Deus, mas tenha uma comunhão dinâmica. Cada dia melhor, cada ano melhor. Vida com Deus é intensa, é plena, não é parcial, é estilo de vida, convicção. Eu escolhi o que eu quero para a minha vida, eu vou me motivar cada dia, mas uma coisa que eu vou ter também é convicção: ninguém, nada vai me tirar de Deus, porque aqui é o único caminho para a minha eternidade. Convicção. Você é uma pessoa firme? Você é uma pessoa perseverante? É importantíssimo você responder com sinceridade para você isso. É importantíssimo, porque nisso depende o teu futuro, nisso depende a tua vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.